De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da To Be On, Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. Apoia-nos também a Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. E outro grande apoio que temos é da Fábrica Coffee Roasters. Sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com e usa o nosso cupom de 10% de desconto, Plateia 10. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. Após várias e diversas tentativas, contamos hoje com a presença da Jéssica Faria, a mãe da nossa Bianca. Jéssica, bem-vinda aqui ao nosso podcast. É muito gosto ter-te aqui connosco pela primeira vez, não é? Após várias tentativas que fiz contigo, após várias negas que levei, só o 9º episódio é que te consegui convencer a gravar aqui connosco. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, né? Você deve estar precisando de alguma coisa para me chamar. Não é verdade, não é verdade. Gostava que te apresentasses aqui aos nossos ouvintes. Bem, eu não sou nenhuma dessas estrelas aí que você costuma estar aqui, né, no podcast, mas, bem, meu nome é Jéssica, eu tenho 34 anos, recém-feitos, sou agente na Polícia de Segurança Pública e pronto, nasci no Brasil, vim para cá, para Portugal, com 17 anos, estudar jornalismo, terminei o curso e depois resolvi integrar a PSP. E é isso. Agora fala-nos um bocadinho da tua filhota, que por sinal é também minha filhota. A Bianca é maravilhosa. Tem 1 aninho e 8 meses já, né? 1 ano e 8 meses, muito bem. E pronto, ela é maravilhosa. Melhor criança do mundo. É o que todas as mães dizem, não é? Não, mas ela é mesmo, é um facto. Jéssica, fala-nos um bocadinho das tuas expectativas em relação à maternidade antes do parto. Que expectativas é que tu tinhas? Sempre desejaste ser mãe? Sempre foi um sonho que tu tinhas? Ou foi algo que se foi desenvolvendo ao longo do tempo? Quando a gente é mais novo, eu acho que a gente tem aquela concepção, né? A sociedade meio que impõe isso às mulheres, né? Então, é aquilo, um dia mais pra frente, quando for mais velha. Mas eu nunca tive isso assim muito incutido. Sempre pensava, se calhar um dia, se encontrar alguém assim legal, pode ser que aconteça. Spoiler, encontrou. Mais ou menos, né? Entendi. Mas, e pronto, né? Então, depois que a gente casou, acho que foi uma coisa que a gente tinha como ideal, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada a 2, né? E acabamos por planear. A gente planeou bastante, né? A gravidez da Bianca foi uma coisa bem planeada por nós. Eu sei que não acontece com toda a gente, mas foi algo que a gente planeou bastante e acabou, e ainda bem, dando muito certo. Mas é aquilo. Eu queria muito, desde que pronto, né? A gente casou e aí passou a ser uma coisa para mim que fazia sentido. Mas não foi algo que eu trouxe assim como sonho. Mas quais é que eram as expectativas que tu tinhas? Achas que era algo que tinha muitas dificuldades? Achas que era algo que te iria preencher? Que expectativas é que tu tinhas? A gente romantiza muito a maternidade. Então eu acho que toda a gente, ou a maioria das pessoas, pensou que é a melhor coisa do mundo inteiro. E realmente ter um filho, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Mas tem muito perrengue no meio, é muita dificuldade, é punk, é pesado. E às vezes eu acho que falta um pouco as pessoas para que a gente saiba realmente o que é que se passa. Eu acho que hoje em dia a gente já se fala muito nisso. Mas é difícil você querer que
as coisas mudem e, de alguma forma, que a informação seja passada para que as mulheres saibam mais e cada vez mais o que... A realidade é que as mudanças são muito lentas, não é? E não é fácil mudar de um dia para o outro todo este buzz que há acerca da maternidade. Quando nós conversámos acerca desta segunda temporada e que falávamos bastante sobre o tema da maternidade, e quando eu te disse que era algo que eu tinha em mente, não só para fazer uma homenagem às mulheres, mas também para ter esse efeito de mudança de mentalidades, porque acho que se nós por episódio mudarmos pelo menos uma mentalidade, já ganhámos aqui a nossa já é uma vitória para nós. E como é que correu a gravidez? Eu vou dizer muito sinceramente, eu fiquei imprestável na gravidez. Foi muito difícil para mim. Foi muito duro. Eu vomitei do primeiro dia que eu descobri que estava grávida até o último dia que eu saí daqui com contrações. Então foi muito difícil. Eu me sentia deprimida, eu fiquei bem triste, porque é aquilo, né? A gente mexeu bastante contigo, não é? A gente se culpa muito. E isso é outra coisa também, né? A gente se sente naquela obrigação de estar feliz, porque tem muita gente, e eu tinha um círculo de pessoas que as coisas estavam muito difíceis para conseguir, ou outras pessoas que até tiveram algumas perdas gestacionais. Então você se sente muito mal, porque você não quer se sentir assim, você quer se sentir feliz, mas a verdade e a realidade é que você não está. Eu não estava. Então eu me ressentia muito por estar triste e por estar passando mal o tempo inteiro. Eu não conseguia ficar com uma refeição no estômago, era muito ruim. E ao mesmo tempo, você quer estar feliz porque você quis aquilo, né? Eu queria muito, né? Então foi muito difícil para mim encontrar esse equilíbrio. Então foram 9 meses que eu passei muito embaixo. Até acaba por ser um bocadinho contraproducente, não é? Porque eu lembro-me que tu querias tanto estar feliz e acabava por ser ali uma espécie de montanha-russa, porque cobravas-te a ti próprio, querias estar feliz, mas depois acabava pelas coisas não estarem a correr tão bem e depois acabavas por sentir pior porque devias estar a sentir feliz e não estavas. E o que não ajudou também foi a pandemia, né? A Bibi é uma bebê pandemia, né? E durante a pandemia, a gente ter passado tanto tempo em casa, às vezes não podia dar uma saída assim para arejar, né? Foi mesmo tempo que a gente fechou tudo. E depois eu passei o tempo todo assustada. Para além de todas aquelas dores e culpas, eu ainda passei assustada porque a única coisa que eu não conseguia imaginar fazer era estar naquele momento sem você. E foi muito difícil porque naquele momento era preciso um teste negativo 72 horas antes do parto. Eu queria que o parto fosse natural, né, o mais natural possível. Então você lá foi de 3 em 3 dias fazer um teste negativo, e uma pessoa com medo, se você tivesse positivo e acontecesse alguma coisa. Então foi muito difícil mentalmente conciliar tudo isso. Mas é aquilo. Eu acho que é importante a gente dizer, olha, eu não quero assustar ninguém que está grávida ou que venha querer ter filhos, mas a realidade é essa. Eu acho que a realidade tem que ser dita. Eu acho que cada vez mais era aquilo como que nós estávamos a falar. As pessoas têm que dizer as experiências que tiveram. E a realidade é que as coisas são como a vida. Nem tudo é tudo bom, nem tudo é tudo mau. E as pessoas não existem só pessoas, todas as pessoas do mundo têm experiências positivas e todas as pessoas do mundo têm experiências negativas, não é? E nós ainda tivemos aquele teste, aquele falso positivo ao teste de Covid, uns dias antes da Bianca nascer. Sim. Não foi tão difícil de resolver como quando enviaste os nossos passaportes para dentro das malas nos Estados Unidos, né? Mas teve também algum grau de dificuldade para ser resolvido. E esse tipo de coisas mexem sempre connosco. Não, mas isso que você, inclusive, estava a falar, que nem tudo é bom, nem tudo é mal. Eu acho que no caso da maternidade em si, a sociedade te obriga um bocado que seja sempre tudo bem. Então, eu lembro, você vai ver os filmes, ou ao longo da minha vida, do meu percurso, né? A minha própria mãe, eu acho que ela teve várias dificuldades, mas ela nunca passou isso para mim. Mas isso, sabes que isso, eu conversava isso com a Ana Rachida, aliás, acho que até foi, já não sei se falámos durante o episódio ou se falávamos em off,
que é o facto dos pais acabarem por esquecer um bocadinho os perrengues e essas coisas menos positivas por onde passam. Porque senão não eram pais novamente, não é? Ou a não ser que tenham Eu acho menos que amor há um próprio. pozinho mágico Que faz do esquecer, esquecimento. Acontece um pouco, mas, por exemplo, eu ainda... É muito cedo, né? Mas eu ainda não esqueci. Principalmente a gravidez e o pós-parto. Eu acho que foram momentos muito difíceis para mim e O pós-parto aquilo, ou o parto? O parto em si não me custou. Porque, primeiro, eu confiava muito no meu médico. Isso é fundamental, não é? Exatamente. Eu acho que isso, se tem alguém que esteja grávida, eu acho que a primeira coisa é você procurar alguém que você confie. Se você não se sente confiante com aquele médico, não vale a pena. Procura alguém que você vai se sentir confiante. Que ele esteja para você por aquilo que você quiser. Se você quiser uma cesariana eletiva, é uma coisa sua. É uma opção da pessoa. É uma opção, exatamente. Eu acho Sim, que... nós foi o terceiro médico que nós fomos. Exatamente, a gente trocou. Logo na primeira, Primeiro fomos ao primeiro, que foi o monocórdico. Foi o primeiro teste. Depois fomos à outra jovem, não é? Que foi uma experiência ruim. É. E depois, pronto, me encontrei naquele médico. E mesmo assim foi muito difícil, porque você não podia entrar nas consultas. Eu sou aquela pessoa que às vezes tem vergonha de fazer pergunta. E você sempre foi meu suporte nesse são aspecto. relações públicas da relação. Então, nesse aspecto, quando você parou de entrar, que você só viu uma ecografia, né? Então, só foi a primeira. Quando você parou de entrar, eu já fiquei... Todas as perguntas. E você falava, Jéssica, quando você for lá, pergunta, escreve isso e pergunta. E eu tinha muita vergonha de perguntar. Então, eu acho que a primeira coisa é você encontrar alguém que você confie. Então, eu confiava muito no meu médico. Apesar de estar muito assustada com toda a circunstância. E depois eu me lembro que eu queria muito parto normal. Mas eu já estava tão preocupada com a situação do Covid que eu até falei para o meu médico. Eu falei, doutora, se a gente marcar, se fizermos cesariana... Para garantir que eu estava presente. Exatamente. E o meu médico falou, não, nem pensar. Jéssica, eu prefiro que você tenha... eu, médico, eu, doutor, prefiro que você tenha o seu filho sem o João, mas seja um parto que você respeite a sua criança, o seu filho, do que a gente fazer as coisas assim. Mas ela vai sair... não tinhas vídeos das tuas entranhas, como temos agora, não é? A saltarem cá para fora. Ela vai sair na hora que ela tiver que sair. Então, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é o que eu acho que, para mim, a gente tem que levar. Informação não é julgamento. Então, eu acho que isso é uma frase muito importante. E tem muita gente na internet hoje que se sente julgada ou se sente atacada por alguém que diz que a amamentação é importante ou que diz que é importante ter parto normal, que a indústria engole as mulheres da amamentação ou que a cesariana é um negócio. Eu acho que informação não deve haver um julgamento. Você tem que se informar. Você tem que se informar sobre tudo. Sobre o parto, sobre a amamentação. E você coloca na balança e vê quais são os riscos e quais são os benefícios para você e para sua criança. E até onde você está disposta a ir ou abdicar, não é? Ou abdicar. Percebe? Eu conheço inúmeras pessoas que falam, eu não vou fazer cesariana, eu não vou fazer parto normal porque eu tenho horror de pensar que vou sentir dor. Eu acho assim, se a pessoa se informou, se a pessoa leu, se soube os riscos que é uma cesariana, sabe? Eu acho que é importante se informar. Eu acho que informação hoje é o que não falta. Tem até em demasia. E então, não existem escolhas erradas, não é? Se forem feitas de forma consciente... Não, exatamente. É como... E devidamente partilhadas com o médico. Exatamente. É como a Xuxa. Há os benefícios que as pessoas acreditam que tenha e há os riscos. Você tem que colocar isso na balança e falar, olha, eu vou optar por esse caminho. Então, eu acho que maternidade são caminhos que só você, muitas vezes, como mulher, e mais algumas, às vezes, com o seu marido, você tem que tomar em conjunto. Eu acho que tem decisões que dependem muito só da mulher. Acho que, por exemplo, a amamentação. Desculpa, amigo. Você não tem voto na matéria, porque isso é uma coisa que, pelo menos para mim, foi sofrido, foi tenso, foi horrível. Eu acho que assim, você tem que estar lá, e quem faz parte da sua vida tem que estar lá para te ajudar, para te apoiar e para estar ali para você. Mas é aquilo, eu acho que é válido. Imagina, uma mulher que não pretende ou não quer amamentar. Eu acho que desde que leia e saiba a importância
do leite materno para uma criança recém-nascida e veja falar, olha, mas mesmo assim eu não quero. É o caminho que ela segue. E isso depende da mulher exclusivamente. Agora, claro que tem decisões que dependem dos dois e vão ser sempre tomadas a dois. Agora, há coisas específicas que eu acho que são decididas pela mulher, né? O parto, seja a amamentação. Então, são coisas que há muita culpa. Eu lembro que quando, passados 23 horas, né, que eu já estava em trabalho de parto, Presa por arames. exato, não ia acontecer. Sob efeitos psicotrópicos. Não, e meu médico chegou. Depois de fazer 50 abdominais na bola e regulares Foram muitas. até ficar com o rabo assado. Eu acho que quando o médico entrou, ele falou, Jéssica, não dá mais. Você está em sofrimento, o bebê daqui a pouco vai estar em sofrimento. Vai ser cesariana. E eu fiquei um dia mal com isso. Porque eu falava, João, por quê? Não foi do jeito que eu queria. E é assim, a vida é assim. Não é do jeito que a gente quer. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Então, eu acho que uma coisa principal que a gente tem que fazer, e as mulheres têm que fazer esse exercício, a gente tem que parar com essas coisas de culpa. É muito pesado. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que reverter, sabe? Principalmente quando são as próprias mulheres a colocar a culpa em cima das outras Exatamente. mulheres. Isso é que é isso, difícil de ver. Isso eu acho que, como sociedade, a gente tem que desconstruir. A gente tem que começar a desconstruir. Sabe? Essa culpa tão grande em cima das mulheres sobre tudo. Sabe? Mas eu acho que hoje em dia, apesar de estarmos num presente que é bastante polarizado entre extremos, tem surgido cada vez mais pessoas que tentam desconstruir essa narrativa e que tentam fazer com que as mulheres tenham cada vez mais escolhas conscientes no que concerne à maternidade, que tenham uma visão positiva mesmo relativamente à educação, que desconstruam alguns mitos que existiam antigamente. E por falar nisso, que expectativas é que tu tens em relação agora à maternidade no futuro? Já tinhas as expectativas antes de ser mãe, já tiveste este ano e meio, 1 ano e 8 meses em que és mãe. Que expectativas é que tens em relação ao futuro? É como eu estava lhe dizer, eu acho que existe essa culpa, porque a gente cresceu com isso. A gente cresceu assistindo a isso e vendo tudo isso. E o que eu queria construir para a Bianca, para um futuro para ela, porque assim, eu vou ser muito sincera, eu me assusto muito com o futuro hoje. Porque a gente está vendo hoje as coisas andarem para trás, parece. Com a história das vacinas, com algumas concepções, e uma pessoa às vezes fala assim, a gente andou tão para frente, a gente evoluiu tanto, a ciência mostrou tão certo em tantos aspectos, e agora a gente está voltando para trás. Então eu fico preocupada em relação um pouco ao futuro. Mas eu acredito que depende da gente, e muito de lutar por essas coisas. Eu acho, por exemplo, que a licença maternidade, e aqui em Portugal ainda temos um avanço muito grande em relação a outros países. Mas acho que tem que ser mais. Temos que dar oportunidade. As mães serem mais mães e estarem mais presentes na construção dos Exatamente. seus bebés. E é aquilo. E é como eu volto a dizer, são opções. Né? Tem mulheres que são mães e depois disso querem retornar à sua vida profissional e a sua carreira. E é legítimo, e claro que sim. Mas não se trata tantas opções dessas mulheres. Trata-se principalmente de dar a oportunidade a quem quer usufruir da companhia não, exatamente. do bebê, não é tanto... Eu acho que é muito importante para eles. Porque a Bianca foi uma decisão nossa conjunta, e porque eu tenho a possibilidade de estar, e porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que são os meus pais. Nesse momento ela não está na creche. Mas eu leio muito sobre isso. E aquela volta de... Às vezes é difícil dizer isso, porque parece que você está julgando outras mães. E é por isso que eu falo daquela frase. Que informação não é julgamento. Mas eu acho que existem as creches e há esses lugares e esses espaços para que a gente possa trabalhar. Então a gente acaba tendo que deixá-los lá. Também fazem parte da rede de suporte, não é? Da rede de apoio. Exatamente, claro que sim. Mas eu acho que é importante, esses 3 primeiros anos, as crianças estarem com seus pais, né? Que vão ser sempre a base e o espelho de tudo. Eu vejo a Bianca hoje, a Bianca é uma esponja. É impressionante. Não há coisa que eu faça que ela não repita, seja boa ou seja mal. Então, eu acho que eu fico, às vezes, pensando que ainda bem que ela está aprendendo essas coisas comigo.
Sabe? Às vezes tem algumas pessoas que dizem, meu filho aprendeu tudo na creche. E tudo bem, mas eu fico feliz. Orgulhosa eu fico feliz que a aprendizagem dela seja exatamente, seja contigo e não com comigo. outros. Exatamente. Mas é o que eu falo, eu tenho essa oportunidade. Mas eu acho que a maternidade no futuro deveria e deve passar por nós podermos ter mais oportunidades sem perdermos tantos direitos. Porque há muita gente que fala, mas não é só sobre o dinheiro. E não é só sobre o dinheiro, mas nós a gente fez a licença largada, né? Que foram mais 3 meses. Eu recebi 25%. Não chegava, era 25% até ao limite de 200 euros, não chegava a 200 euros. E não passamos difíceis, mal, claro. mas foram momentos difíceis que Claro, nós tivemos. Foi uma escolha que nós tivemos acertada, que achamos que foi o melhor para Bianca, e não me arrependo em nenhum momento disso, mas é uma escolha que nem toda a gente pode fazê-la. Claro. E eu acho que isso é que Nem tem ninguém que mudar. pode ser censurado por causa disso. Exatamente, eu acho que é inadmissível uma mãe ter que ser obrigada a colocar a sua criança de 4 meses numa creche porque não há apoio para que ela possa estar com sua filha em casa. Porque isso acarreta uma série de outras questões, que é uma mãe que coloca uma criança de 4 meses numa creche vai ter muita dificuldade em amamentar. Então, É um ciclo vicioso, né? Exatamente. Uma forma que eu encontrei para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes, que agora podem tornar-se maestros do nosso podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente-te à vontade para enviares a quantia que julgues adequada para o número 939-508-934, através do MBWay, e com isso viver cada vez mais connosco, de costas para a plateia. Já sabes que é o nosso momento publicitário. Tem dinheiro ao homem, pessoal. Tenho uma ajudinha, não é? Ele merece. Como é que definirias maternidade? Eu acho que, na minha experiência, não é? Maternidade é algo que muda a vida de uma mulher completamente. Não tanto a do homem, porque vocês continuam a trabalhar, vocês continuam a fazer exercício físico, vocês continuam nas suas carreiras, mas a maternidade é algo que muda a vida completamente de uma mulher. A Bianca, a partir do momento que saiu de dentro de mim, eu sou outra pessoa. Aquela Jéssica foi embora. Inclusive agora tens os pés maiores, não é? Também tem essas contrapartidas. Mas esta Jéssica não existe mais. É uma desculpa para comprar uns sapatos novos. E você ter que renascer dessa pessoa com uma nova responsabilidade, com tudo acontecendo e tanto de uma vez, né, que é o puerpério, é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem que se colocar nesse novo corpo, né? Literalmente, porque fisicamente muda tudo, né? Você se coloca mentalmente numa outra posição, que você, naquele momento, é a única forma daquela criança sobreviver, né? E é tudo que acontece, né? Mesmo, eu acho que assim, os hormônios influenciam muito, mas eu acho que tudo o resto, porque eu lembro que na gravidez que eu fiquei muito ruim, eu falava, Jéssica, quando isso acabar, você vai poder pegar a criança e pôr em outras mãos, pelo menos. É que esse peso todo você está carregando sozinha, mas depois você vai poder partilhar. Mas os primeiros meses é muito solitário, você não consegue partilhar. Sim, ela depende muito, não é? Porque, parte da amamentação. por exemplo, eu decidi por aquela coisa, né? Você escolhe o caminho, você se informa, e eu queria muito amamentar. Eu queria muito poder conseguir fazer isso. E eu tinha muito medo de não conseguir, era o meu maior medo. E de perder ao longo dos meses. Exatamente. Todos, havia uma fase. É verdade. Nunca ia embora. Nunca foi. Eu tinha pavor. E eu lembro que foi um mês horrível. Porque eu e a Bianca, eu acho que a amamentação é aquilo, né? Você tem que se acertar. A criança também tem... São duas pessoas que não sabem o que estão fazendo. É um bebê que não sabe o que está fazendo e é uma mãe que não sabe como fazer, né? Então, esta é outra coisa. Peçam ajuda. Peça ajuda. Como eu pedi ajuda. Eu pedi desesperadamente ajuda. Você, desesperado, estava por ajuda. E
eu acho que é aquilo. A gente às vezes tem vergonha, ou às vezes a gente... E lá está, e não desistam se não for a primeira. Nós, mais uma vez, foi a enfermeira Sónia, foi fantástica. E depois ela própria levou-nos à nossa médica, que é a nossa médica atual. Exatamente. Não, se você quer mesmo, não desista. Porque é doloroso, é sofrido, é um sacrifício enorme. A amamentação é resistência, é resiliência. E é aquilo. A gente pediu ajuda, e eu pedi ajuda, porque achei que precisava que resolvessem aquilo, né? Eu lembro que... E é aquilo, né? É aquela forma que a gente diz. Que às vezes a gente é um pouquinho engolido mesmo pela indústria. A Bianca saiu da maternidade com receita de fórmula. E eu tenho leite até hoje. E na altura, leite para amamentar eu me lembro quadrigêmeos. que... Exatamente. Eu tive a sorte do meu médico ter ido até mim e ele viu a fórmula no balcão. E ele falou, Jéssica, o que você está fazendo? Eu falei, doutora, eu não tenho leite. Meu leite não é suficiente. A enfermeira falou que não está alimentando a Bianca. Chorando, eu chorava. Eu lembro que eu passei a noite chorando, a Bianca dormiu a noite toda e eu chorando porque não conseguia amamentá-la. E eu lembro que ele pegou, né, no meu peito e fez aquela compressão e jorrou. Meu leite jorrou. Era uma fonte, leite materno. 2 fontes, neste caso. Exatamente. E ele falou assim, Jéssica, você tem muito leite. Tipo, acredita, confia em você, confia no seu corpo. Aliás, chegámos à conclusão que depois o problema era ter leite a mais. Exatamente. Eu tinha uma injeção muito grande de leite, o que fazia com que a Bianca acabasse por se engasgar muito. Então, a gente ficava sempre nos engasgos, era muito difícil. Mas é aquilo. Eu não acreditei em mim. Eu não confiei que eu podia fazer aquilo. Que eu era capaz, que meu corpo era capaz. E a maternidade é muito da autoconfiança também. Exatamente. Tem que acreditar que as coisas vão fluir porque, de facto, a natureza é incrível, não é? Então, era como eu estava a falar. É tudo isso. Você sai de uma maternidade com uma criança que você não sabe cuidar. Pelo menos eu, né? A gente não sabia o que fazer. Eu não sabia trocar uma fralda. Eu não tinha tido essa experiência. Eu não sabia. Eu só tinha os meus pais aqui, mas a minha mãe foi mãe há muitos e muitos anos atrás. Ela já... Aí depois é aquilo, não é seu filho, né? Você tem aquela... mexer... E não foi com as fraldas XPTO de hoje em dia. Exatamente. A minha mãe foi na raça ali, fraldas de pano. Então... É isso, você sai com uma criança que chora e você não sabe por quê, e você está desesperado, e um chora, e eu choro, e você chora, e todo mundo chora, porque é assustador. É assustador. Você quer que a criança esteja bem e você não sabe às vezes como fica bem. Então é a amamentação, é depois de uma semana, você vê o seu parceiro indo fazer alguma coisa... E eu ali sem poder andar, porque tinha sido a cesariana. E eu nunca me senti tão incapaz. E eu sou uma pessoa que eu tô sempre a mexer, tô sempre a fazer as coisas. E é aquela coisa, a gente tem na nossa cabeça, eu fiz desporto a minha vida inteira. O que é isso pra mim? Uma cirurgia, não nada. Eu vou, no dia seguinte, tô andando. E foi muito penoso. Não, e muito rápido recuperaste tudo. De facto, no dia seguinte estavas a andar, não é? Sim, mas foi muito penoso, né? E depois é aquilo, você não consegue se mexer muito. Eu lembro que eu só pegava a Bianca pra pôr no peito e mais nada. Não conseguia dar banho nela, não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Não era mais difícil. Então, é muito solitário. E para você não ir pro fundo, para você não entrar numa espiral, não é sim, difícil. Mas já vindo de algo que era Exatamente. Negativo, E depois né? Eu tenho uma ligação muito... Você sabe, melhor do que ninguém, né? Eu sou muito obcecada com o meu corpo, com o peso. Então era aquilo, né? Ficava toda hora me olhando. Você tá dentro de um corpo que você não reconhece, né? A vida inteira, você tinha aquele corpo legal. E é aquilo que a sociedade também te impõe um bocado, e é a velha história, né? Mas era aquilo. Eu me sentia num corpo estranho. E é o que eu falo. Eu, na maternidade, sentia que eu estava no mar. Eu tinha entrado, mergulhado, e estava lá, no fundo. E por muito tempo eu demorei para emergir. Eu acho que eu fiquei ali muito tempo. Foi sofrido e é difícil. É muito difícil. Mas depois é aquilo. Uma vez que você... É como tudo na nossa vida.
Quando começa a andar, Quando eu começo a andar, e aí é sempre andar. passado um tempo já estamos a correr. Exatamente. Tem sido difícil para ti gerir a maternidade com o trabalho ou a parte da rede de apoio é importante também para fazer este bocadinho desta gestão? A rede de apoio é fundamental. Eu vejo pessoas ou mães que ou são, pronto, só tem a mãe, né? Ou que as monoparentais, né, que a gente chama, ou pessoas que às vezes os pais estão, né, longe e só tem o marido e a pessoa, e eu fico, como é que essas pessoas conseguem? Tipo, eu me admiro muito e é impressionante. O ser humano é altamente resiliente e adapta-se a condições mas eu extremas. acho que é muito mais difícil. Porque eu lembro que eu não consegui muito me desvencilhar, né, da Bianca, por exemplo, ficar assim. Mas eu lembro que com 3, 4 meses eu deixava a Bianca nos meus pais e ia uma hora treinar. Eu lembro que eu fazia aquilo. Não sei se foi tão cedo. Acho que não foi tão cedo. Acho que foi só. Olha, acho que foi só a com partir. 6 meses. Mais. Acho que foi só já na partida. A gente levava ela no carrinho. Né? Sim, nós íamos, era muito com ela e ela. Eu me lembro que cedo, eu ficava, mãe, era aquela hora do sono dela. Eu ficava, mãe, fica com ela 1 hora. Eu lembro que eu ia e voltava correndo. Mas era aquela hora que eu comecei a desvirtuar um bocadinho, né? Ia voltar à tua vida. E aí voltar à minha vida, né? E isso é muito importante. É você, pode ser que seja no seu treino, pode ser que seja no yoga, pode ser que seja a ler um livro mesmo no próprio em casa, trabalho, não é? Exatamente. Ou na sua carreira, né? Que é muito importante. É o que eu falo, eu acho que cada pessoa tem as suas prioridades e os seus objetivos na vida. Eu a partir do dia que a Bianca nasceu, minha prioridade é minha família. O meu trabalho é segundo plano. A minha vida é a minha filha. Mas essa sou eu. Você é uma pessoa que é muito mais ligada ao trabalho. E é seu. E as pessoas, eu acho que elas têm que ser felizes com as coisas que são importantes para elas. E a família é uma procura de equilíbrio. Exatamente. E acho que neste aspecto é mesmo como a família. Eu fico bem nessa pele de estar com a Bianca quando... Suporte familiar. Exatamente. E você está bem na sua pele. Eu acho que isso que é importante. O que funciona para o casal ou para o sistema. Então, eu acho que... É o que eu falo. A Bianca é a minha prioridade. E o trabalho, quando você me faz uma pergunta, eu falo... E só depois volto na pergunta. Mas eu acho que o trabalho... Eu tive a sorte que as pessoas no trabalho apoiassem e me colocassem em um lugar em que eu conseguisse estar com a Bianca. Então, meus horários... Previsão horária, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Os horários me propiciam estar com ela. E estar bastante com ela. Eu, nas minhas folgas, estou com ela. Nos dias que eu trabalho por turnos, nos dias em que eu faço dia, meus pais estão com ela. E na noite, você entra em ação. Sempre entrou, desde que eu comecei a trabalhar. E assim tem que ser. Parentalidade é uma partilha. E isso é outra coisa também que a gente tem que desconstruir. Porque não é o filho é dos dois. Não existe essa coisa de só mãe. Eu agora estava-me aqui a lembrar, é importante essa nota para as famílias, porque lembro-me que antes nós mudámos para esta pediatra, nós tínhamos outra que nos disse que não iria funcionar nunca o facto de tu ires ter as noites e começares as noites tão cedo. E a realidade é que funcionou. Foi algo que nós imaginámos e foi algo para o qual nós nos adaptámos e os bebés são muito inteligentes. Eles têm uma capacidade de adaptação incrível. E eles percebem claramente os ambientes onde estão. Se estão com a mãe, se estão com o pai. Principalmente a Bianca, então, é inacreditável nisso. Está com os avós. E se por acaso os pais acham que é a melhor opção, não desistam só porque alguém vos diz de fora que não é a melhor opção. Pelo menos tentem, deem essa oportunidade. O primeiro dia vai ser mau, o segundo dia provavelmente também, o terceiro também. E depois as coisas vão começar a melhorar. Se eventualmente não melhorarem, também têm que ter a humildade de perceber que se calhar não era a melhor opção. E isto na vida nada... Não é por estarmos no caminho em direção ao precipício que agora, como escolhemos aquele caminho e o GPS nos manda para lá, que vamos em frente. Agora lembrei-me de seguir o GPS uma vez de carro e ele levou-me para uma ponte onde não dava para passar com o carro. Também a vida também nos ensina. Tinha 20 anos, portanto, ainda na altura o GPS era fraco.
Que visão é que tu tens da maternidade do futuro? Achas que vai mudar muito em termos de leis, em termos da própria vida, ou achas que esta mudança vai ser mais lenta? Eu espero, sinceramente, que mude. Mas é muito difícil, né? Mudanças acontecerem desse jeito. Mas eu acredito que sim, e eu espero imensamente que sim. Principalmente, como eu te disse na outra questão. Em termos de direitos da maternidade, não é? Acho que sim. Porque até as pessoas devem estar se perguntando, mas ela faz noites. Tipo, quando você amamenta, você não precisa fazer noites. Mas pronto, foi um acordo que eu fiz com a minha entidade patronal, porque achei que era o melhor, e naquele momento era o melhor. Eu fazia noites, mas pronto, tinha mais dias de folga, e com isso conseguia estar mais tempo com a Bianca. Mas é aquilo, a gente também apesar de teres tornado a Bianca a tua prioridade, não deixaste de ser profissional, não é? E acabaste por nunca querer prejudicar colegas que não irias nunca prejudicar, não é? Porque isto era um mal que tinhas mais que direito, mas acabaste por preferir estar dentro da dinâmica e levares o horário certo do que estar a fazer uma adaptação constante ao horário. Não, sim, porque é aquilo, né? Quando a gente é mãe, automaticamente a gente desce vários degraus a nível de carreira, né? Assim mesmo. As oportunidades que você às vezes podia ter, você vai ter que esperar um pouco, muitas vezes você tem que aguardar e pronto, tem que ser um pouquinho paciente em relação a isso. Chegamos aqui àquele momento que é o momento cuspe na testa. Basicamente aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de ser mãe. Já tiveste algum desses momentos? Eu acho que maternidade é um cuspe atrás do outro, né? Então, logo no primeiro mês... ter um guarda-chuva, não é? Não, pra mim foi um cuspe atrás do outro. Eles não paravam de cair. Mas eu acho que a principal comigo foi o sono. Porque eu nunca me esqueço. Eu lembro de falar pra você, se ela não dormir, eu não vou ficar lá com ela, eu vou deixar chorar no berço até eu dormir sozinha. No meu quarto não vai dormir. Não vou pra minha cama, esquece isso. Isso é coisa de gente doida. Eu não vou, cama compartilhada, não. E paguei desde o dia 1, né? Porque impossível deixar a minha filha chorando. Eu não consigo. Malela nasce que de facto aquele ser precisa mesmo de ti, não é? Tens que estar lá. E a Bianca, se aos 18 anos quiser dormir comigo, vai dormir comigo. Você não vai concordar muito com isso. Provavelmente vou dormir no sofá, porque se ela espernear como esperneia agora, a probabilidade de cabermos os três na cama não é mas eu fácil. acho que, pelo menos na questão do sono, os bebés são muito diferentes uns dos outros. Isso é a primeira coisa, né? A gente tem aquela coisa de ficar comparando bebés com tudo. O tempo que anda... achamos que traz um manual de instruções que é válido para todos os bebés. Exatamente. O tempo que ele anda, meu ando primeiro, não sei o quê, e ficar comparando. Cada criança é uma pessoa individual, é um ser individual. E pessoas que hoje, mais velhas, têm problemas com sono, possivelmente quando eram bebés tinham problemas com sono. E isso é muito relativo. Eu acho que o que a gente pode fazer em papel de pais é acolher essa criança. Eu lembro que a minha mentalidade besta de grávida falava, eu vou perder meu sono. Não vou. Não, ela fica chorando, ela vai pro berço dela logo que puder. E não é assim que funciona, não é assim que acontece. Ela precisa da gente. E elas têm o seu tempo, não é? Não, e a Bianca demorou. Ela começou a dormir mais seguido com o mês passado, né? Um ano e meio, não, já foi há mais tempo. Pronto, 1 ano e meio. E é aquilo. Ela começou a dormir e uma pessoa, pronto. Sabe? Eu acho que assim, até aquele momento, você tem que abraçar isso. Você tem que abraçar que ela vai precisar de você. Então, e eu acho que aí que é importante a parceria. Sabe? Aí que entra a parceria, porque é muito legal o seu marido falar, uma parte da amamentação é com ela, então, vou ficar aqui dormindo. Mas, e pronto, você tá aqui e vou falar por você. Mas eu me lembro que todas as noites em que eu amamentei a Bianca recém-nascida, você acordava, nem que fosse para me fazer um carinho no braço. Eu acho que isso é muito importante. É só pra mostrar... Eu acordo com tudo, não é? Portanto, é importante. É verdade. Não, mas você tava lá. E eu acho que isso é importante. Tipo, um abraço, vai ficar tudo bem.
sabe? Porque você tá ali sozinha, você tá ali pensando, meu, isso não vai acabar nunca. E isso é outra coisa clichê. Vai passar. Passa. Você chega um momento, e eu acho que quando a Bianca fez 1 ano e 6 meses, você chega nesse momento e fala, passou, chegou o tempo dela dormir Não, a chegamos noite a esse toda. momento e já que, primeira noite, será que é? Não. Será que está? Não. Depois na segunda noite, não. A outra noite foi claramente, não, foi um acaso. Mas depois acontece. E eu Depois acho, a outra- e as eu coisas acho vão que fluindo, os é pais nesse interessante, é engraçado. aspecto, por exemplo, com a amamentação, realmente, amamentar à noite, pá, você não quer estar ali 100%, tá ali, tipo, pergunta se precisa de uma água, se precisa de alguma coisa. É muito importante essa parceria. E a outra pessoa saber que você tá ali, sabe? Você tá ali, você pode não estar fazendo isso, mas você tá ali. E depois, a posteriori, quando a criança já come, né, já tem outros alimentos para além do leite, você foi fundamental, né? Porque você falou, Jéssica, você fez a sua parte. Eu agora, quando ela precisar de mim, vou lá eu. Né? E foi assim. E essa foi a forma que a Bianca começou a dormir a noite toda, né? Porque ela, pronto, enquanto ela estivesse ali comigo, ela sempre queria... O tetezinho dela. A Bianca chama o peito de tetê. Então ela estava sempre tetê. E pronto, quando você começou a acolhê-la, claro que ela estava a chorar no início, mas ela estava a chorar no seu colo. Ela estava a chorar com você lá. Às quartas-feiras do dia de peito ela também podia ter. Sentia que ela estava claramente com mais volume. Depois é que via que era o papai, não... Então, é aquilo. Eu acho que... você faz essas piadas São muito boas estas piadas. e depois eu me perco. Tu tens que estar preparada. Tu já vives comigo há muitos Não tô, anos. Já porque devias estar elas são preparada. muito secas e depois eu perco o que eu tô falando, que é Isso importante. É muito má onda, muito má onda. Estavas no cuspo da testa, basicamente. Exatamente. Estavas a concluir que a maternidade tem cuspo na testa em demasia. Em demasia. E essa do sono foi difícil. Eu acho que foi o maior desafio que a gente teve. Com Sim, a mas Bianca. apesar de tu estás a dizer que já passou, é importante os pais também perceberem que muitas vezes vão haver passos para trás e vão haver dias em que isto são crianças, não são bonecos, não é? Sim, ela ontem deu uma noite horrível. Não é por porque exemplo. ela dorme, eu também tenho noites em que durmo mal e os bebés também têm noites em que dormem mal, não é por estarem com uma série de horas seguidas a dormir que vão dormir para sempre. Bem, e chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Já vamos aqui com 43 minutos. Isto tempo, quando estamos a conversar, voa. Agradecer-te aqui a tua visão. Foi uma conversa super, super interessante. Para mim, acabou por ser um bocadinho já de spoiler permanente, uma vez que Você está sempre a conversar comigo, eu estou sempre a falar a história, mesma coisa. mas é algo que é importante que as mães muitas vezes ouçam. E nós, na altura em que tu passavas pelos momentos mais difíceis, e eu cada vez que ia ao Instagram encontrava alguém que estava a passar pela mesma coisa que tu, os comentários mostrava-te que era para poderes animar e vês que no mundo não era só tu a passar por essas dificuldades. E acho que isso é o mais importante de ter em mente. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Eu quero. Então podes deixar. Eu quero deixar, mas não é só para mais para as mulheres, assim. Não, eu queria dizer que para quem planeja, ou para quem tá grávida, ou para quem quer ter um filho, que a primeira coisa é aquilo, se informe. Leia mesmo bastante sobre a amamentação, sobre o parto, sobre o pós-parto, sobre o plano de parto, a importância do plano de parto, o hospital. Se o hospital é um hospital bacana, as condições, visite o hospital. A gente não teve essa oportunidade por causa da pandemia. E depois é aquilo. O puerpério é duro, é solitário, mas é muito importante a gente ter um apoio. Seja do marido, se não tiver marido, seja da amiga, seja da mãe, do pai. É muito importante você criar uma rede de apoio com aquelas pessoas. Para que um dia, preciso que lavem uma louça, sabe? Alguém esteja lá para lavar essa louça para você, para fazer uma comida, ou para te ajudar no que é preciso. Eu acho que essas coisas são muito importantes. E depois, eu quero falar, mas isso é mesmo, de verdade, para todo mundo. O De Costas pra Plateia tem o contato do João, que vai direto para mim. E qualquer pessoa que precise de ajuda no que for preciso. Conversar, falar angústias, falar sobre amamentação,
perguntas de pedido de ajuda da nossa enfermeira que nos ajudou, da nossa médica. Perguntem, mandem mensagem para ele. Porque é isso, a gente tem que estar rodeado de pessoas à nossa volta para que a gente não caia, para que não seja mais duro. Porque é aquilo, se tivesse hoje outro filho, sempre mais andar, fácil, né? ria, tirando a gravidez, que eu tenho muito medo de passar tão mal. O resto, meus amigos, é sempre andar. Mas o primeiro filho é sempre aquela coisa que, tirando pessoas, tipo, seres tipo do Olimpo, eu acho que é muito difícil. Então, peçam ajuda. Pra quem for, e se for preciso pra mim, mas peçam ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda, de perguntarem pras amigas, pra mãe que tava grávida. E é aquilo. Sejamos boas umas pras outras. Criamos uma corrente de ajuda, de entreajuda. Em vez das mães às vezes serem tão julgando tantas pessoas, que a gente tente ajudar, né, no que for preciso, para essas novas mães, para essas mães como eu, que também ainda não sabem muito, ainda tem muito pela frente. É isso. Muito obrigado por esta mensagem final, acho que é muito importante e que fique bem presente para todos. Eu aproveito aqui esta parte final aqui do episódio para pedir aos nossos ouvintes, para caso nos ouçam através do Spotify, nos darem uma notinha generosa. Se acharem que merecemos, metam a setinha do rato nas 5 estrelas, uma vez que agradecemos imenso essa forma de apoio. No próximo episódio teremos a presença de Bárbara Barroso. É uma das grandes formadoras do que toca à literacia financeira em Portugal e será um episódio especial nesta reta final da nossa segunda temporada. Não percam mais esse episódio neste já vosso podcast de Costas para a Plateia.